Nestes tempos de incerteza, encontramo-nos em um momento fundamental em 2024, conforme previsto nas profecias bíblicas. Aqui, apresentamos 4 tendências que merecem nossa atenção. Esta não é apenas uma reflexão, mas um chamado para observarmos as profecias que estão se desdobrando diante de nossos olhos no mundo atual. Mas antes, deixe seu like em sinal de apoio ao nosso canal. Esse pequeno gesto é muito importante para nós. À medida que 2024 se aproxima, a importância dessas profecias se torna cada vez mais evidente. Não podemos mais ignorar os sinais que estão à nossa volta. Tendência número 1. O aumento da unidade global e da governança. À medida que o mundo se torna mais interconectado por meio do comércio, tecnologia e questões geopolíticas, é possível que vejamos mais esforços no sentido de formar alianças globais mais fortes e, talvez, caminhar em direção a um sistema mais unificado de governança global. Referências bíblicas, como Apocalipse 13, 7 e 8, falam de uma potência mundial que detém autoridade sobre todos os povos, tribos e línguas. O que você precisa observar é a tendência contínua em direção à unidade global e à governança, que está preparando o cenário mundial para cumprir uma profecia significativa. Imagine o anticristo. Essa onda de integração não é mera coincidência, mas um passo crucial para estabelecer as bases para a ascensão do líder global que está por vir, o anticristo. À medida que você testemunha a formação de alianças e uniões entre países, é vital lembrar que isso não se trata apenas de geopolítica, mas sim da manifestação de antigas profecias. As Escrituras há muito tempo apontam para a chegada de um líder que exercerá uma influência inigualável sobre o mundo, controlando um vasto sistema global. Tudo o que testemunhamos no mundo está interligado. Nenhum evento ocorre de forma isolada. Nada existe de maneira independente. Conforme observamos a história se desenrolar, é essencial lembrar que tudo está conectado. Todas as guerras, rumores de guerra, alianças e desacordos fazem parte do plano profético de Deus. O mundo não está em caos, embora os eventos atuais possam surpreender. Deus está no controle e todos os acontecimentos estão alinhados com sua linha do tempo profética. Durante sua permanência na Terra, Jesus falou sobre os eventos futuros, e o livro do Apocalipse forneceu detalhes adicionais. Portanto, ao observar os acontecimentos globais atuais ou assistir às notícias, é fundamental questionar como isso se relaciona com as profecias bíblicas e como se encaixa no retorno de nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, ocorre de forma isolada. Tudo o que acontece é parte da linha do tempo profética de Deus. No livro de Apocalipse, especificamente em Apocalipse 13, 7, menciona-se que uma entidade terá o poder de fazer guerra com os santos e prevalecer sobre eles. Além disso, ela terá autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações. Esse nível de influência exigiria uma infraestrutura que transcende as fronteiras e os sistemas convencionais. Aqui, podemos identificar outra tendência significativa na economia global: o surgimento de sistemas e moedas digitais. A ascensão das moedas digitais tem sido notável, e muitas vozes estão se elevando em favor do estabelecimento de uma moeda digital global. Essa mudança visa agilizar as transações e criar um sistema econômico amplamente aceito em todo o mundo. A transição do dinheiro físico para o digital não se resume apenas a questões de eficiência e segurança. Ela também reflete a evolução contínua em direção à unidade em diversos setores, incluindo a economia. Uma moeda digital unificada poderia potencialmente abrir caminho para que o líder profetizado tenha um controle sem precedentes sobre o comércio global. À medida que essas tendências se desdobram em 2024 e nos anos seguintes, é essencial não vê-las apenas como eventos geopolíticos ou econômicos isolados, mas sim como peças significativas que se encaixam no vasto quebra-cabeça das profecias do tempo do fim.
Ao observar esses padrões, os crentes podem discernir os sinais dos tempos e preparar seus corações e mentes para o que está previsto nas profecias. A segunda tendência profética do calendário diz respeito aos avanços tecnológicos e à marca da besta. Se recuarmos no tempo, talvez um século ou até mesmo 2, os reinos da ciência e da tecnologia que conhecemos hoje pareceriam estranhos e quase inacreditáveis. Os avanços que testemunhamos em um período relativamente curto são verdadeiramente surpreendentes. Desde o surgimento de máquinas rudimentares até a era digital sofisticada, na qual estamos profundamente imersos na sociedade atual, essa jornada tecnológica tem sido um testemunho da curiosidade humana pela inovação e da busca incansável pelo desconhecido. O livro da Revelação, especificamente em Apocalipse 13, 16-17, descreve uma imagem que por séculos foi vista como uma profecia distante, quase etérea. Essa passagem fala de uma época em que as pessoas carregarão uma marca na mão direita ou na testa, uma marca que se tornará o determinante das transações econômicas. Será um requisito essencial, sem o qual ninguém poderá realizar as ações fundamentais de compra e venda. Essa profecia se alinha de maneira notável com os avanços tecnológicos e as tendências que observamos atualmente, e é importante estarmos atentos a essas conexões no contexto das profecias do fim dos tempos. Apesar de ser algo inimaginável alguns anos atrás, a rápida evolução tecnológica dos dias de hoje torna cada vez mais plausível a imagem descrita nas Escrituras. Não podemos ignorar o ritmo impressionante com que a tecnologia avança. Tarefas e inovações que costumavam levar décadas ou até séculos para se concretizarem, agora são realizadas em questão de anos e, em alguns casos, meses. Estamos vivendo em uma era onde os sonhos do passado se tornaram as realidades do presente. Impossibilidades que eram consideradas no passado como um sistema global monitorando cada transação na qual você se envolve, agora são possibilidades reais. Esse nível de vigilância e controle era impensável e tecnicamente inviável há apenas 200 anos. No entanto, hoje em dia já é uma realidade estabelecida. A infraestrutura necessária para alcançar o nível de poder e vigilância descrito nas passagens bíblicas, como Apocalipse 13, 17, já está em vigor. À medida que 2024 se aproxima, é evidente que essa tendência tecnológica continuará a avançar. O que nos faz refletir sobre as implicações disso no contexto das profecias bíblicas. Recentemente, acessei o aplicativo do meu veículo e fiquei surpreso ao constatar que ele registrava minhas viagens dos últimos 3 anos. Ele armazenava informações sobre a duração de cada deslocamento, os locais onde fiz paradas e o tempo gasto em cada uma delas. Essa experiência me fez perceber a profundidade da vigilância a qual estamos submetidos nos dias de hoje. Essa infraestrutura tecnológica que rastreia nossas atividades diárias está sendo estabelecida ao nosso redor. Com o ritmo acelerado do avanço tecnológico, é razoável supor que estamos nos aproximando cada vez mais da realidade descrita em Apocalipse 13. Ao longo dos anos, diversos estudiosos e teólogos têm feito cálculos imaginativos para identificar o Anticristo por meio do famoso número 666. No entanto, é importante reconhecer que o significado exato desse número permanece um mistério, e mesmo assim, os crentes na Terra compreendem claramente seu potencial significado no contexto mais amplo da profecia bíblica. À medida que a tecnologia avança, vemos padrões emergirem, especialmente no campo da biotecnologia, nas inovações financeiras digitais e na vigilância individual. Esses padrões se alinham de maneira assustadora com a profecia da marca da besta. Enquanto navegamos por essa era tecnologicamente avançada, é crucial que observemos, reflitamos e discernamos seu impacto, à luz das profecias bíblicas que se desenrolam diante de nós. Tendência número 3. A apostasia e o afastamento da fé verdadeira.
é uma preocupação central para o ano de 2024. Nos últimos tempos, temos observado abalos no próprio alicerce da fé que sustenta o cristianismo. As palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, que alertam sobre a apostasia, estão se tornando cada vez mais pertinentes nos dias de hoje. O termo apostasia deriva da palavra grega que carrega um significado profundo, incluindo conceitos como partida, queda, deserção e revolta. Em 2 Tessalonicenses 2:3, não estamos falando de uma simples partida ocasional. Estamos lidando com um grande número de pessoas que estão se afastando de Deus. Não se trata de apenas alguns indivíduos ou uma minoria, mas de uma situação global sem precedentes, caracterizada pela rebelião contra Deus. Essa apostasia em massa é um fenômeno sem paralelos em nossa época. Durante minha vida, tenho testemunhado o mundo passar por mudanças significativas, mas o afastamento generalizado da fé e da verdade divina é algo que eu nunca vi antes. À medida que nos aproximamos de 2024, é essencial que estejamos atentos a essas tendências e reflitamos sobre seu impacto na nossa fé e sociedade. Tenho observado uma mudança significativa no cenário moral em relação à doutrina bíblica. O mundo parece estar se distanciando do que é considerado santo e justo, abraçando, em vez disso, o pecado e a impiedade. Hoje existem igrejas que, de forma aberta, permitem que seus pastores vivam em pecado e celebram a injustiça. À medida que nos aproximamos de 2024, é evidente que testemunharemos um aumento desse grande afastamento entre as nações. Cada vez mais pessoas estão se afastando dos princípios da fé, e o zelo que muitos tinham anteriormente pelo Senhor diminuiu. O amor de muitos esfriou, pois a igreja permitiu que o mundo penetrasse suas fileiras, assim como o mundo se infiltrou na igreja. É crucial repetir esta afirmação, pois ela expressa uma realidade profunda e inegável. A igreja se contaminou com influências mundanas, e o mundo, por sua vez, influenciou a igreja. Como crentes, é fundamental assegurar que não estejamos conformes com este mundo. Temos a responsabilidade de não sermos moldados por influências mundanas. O mundo tentará nos levar a adotar crenças e ideologias que vão contra a palavra de Deus na Bíblia. O mundo nos pressionará a aceitar coisas que não são toleradas por Deus, promovendo um estilo de vida que se afasta do que é santo e justo. Este mundo promove uma doutrina de hedonismo, incentivando a busca de satisfação imediata e prazeres passageiros. A religião deste mundo é centrada na carne, na indulgência e na busca de prazeres transitórios, enquanto nós, como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé, alinhados com a palavra de Deus. Você tem a liberdade de escolher pecar, priorizar seus interesses pessoais sobre os dos outros ou até mesmo se entregar continuamente ao pecado, porque isso lhe traz prazer. No entanto, é importante lembrar que ceder a essas influências o afastará ainda mais do propósito e dos ensinamentos de Deus. Estamos observando uma tendência preocupante que está surgindo no mundo e penetrando nas fileiras da igreja. Algumas pessoas afirmam ser cristãs, mas admitem não seguir a Bíblia. Essa afirmação é contraditória, pois é como dizer que se é vegetariano, mas ainda consome frango e carne. As ideias do mundo que estão se infiltrando na igreja são motivo de preocupação. Ser um verdadeiro cristão requer que você não menospreze a importância da Bíblia. Estamos presenciando um afastamento significativo da fé genuína e é essencial reconhecer que muitos já se perderam, enquanto outros estão à beira disso. Sua devoção a Deus deve ser intencional e sua decisão de seguir Jesus deve ser deliberada. É necessário fazer a escolha consciente de percorrer o caminho estreito que poucos encontram. Mesmo diante desse grande afastamento da fé que está acontecendo, certifique-se de que isso não o envolva. Mantenha firme a sua fé, aderindo às doutrinas sãs e permanecendo fiel aos ensinamentos da Bíblia. À medida que nos aproximamos de 2024, embora haja promessas, também surgirão desafios para a igreja.
Nossa responsabilidade não é apenas nos proteger contra a apostasia, mas também promover ativamente doutrinas saudáveis, garantindo que a fé que foi uma vez entregue aos santos permaneça pura e sem diluição. A tendência número 4 que observamos é a decadência moral e as mudanças nos valores sociais que se apresentam de maneira sombria até 2024. A sociedade é moldada pelos valores, normas e princípios morais que unem as comunidades. Quando esses fundamentos enfraquecem ou mudam de direção, a sociedade inevitavelmente passa por transformações. À medida que nos aproximamos de 2024, fica cada vez mais evidente uma mudança gradual nos ensinamentos bíblicos tradicionais e nos valores que são descritos, por exemplo, na segunda carta a Timóteo. Conceitos como egoísmo, orgulho, blasfêmia e a perda do afeto natural estão em ascensão. É crucial reconhecer e abordar essa decadência moral, pois é um dos sinais mais evidentes dessa mudança de paradigma. Um dos indicadores mais alarmantes dessa mudança é o crescente egoísmo. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma era onde o eu primeiro prevalece. O aviso bíblico sobre as pessoas se tornarem amantes de si mesmas parece assustadoramente relevante nos dias de hoje. Vemos casos em que maridos e esposas priorizam seus próprios desejos acima das necessidades de suas famílias. Também é evidente no fenômeno dos líderes religiosos se tornando mais proeminentes do que os ensinamentos de Jesus Cristo, o que é uma tendência preocupante à medida que nos aproximamos de 2024. A crescente ênfase em nós mesmos está nos cegando para as necessidades dos outros. E isso está dando origem a uma nova forma de religião, a religião do ego e do prazer. A religião do prazer não é uma inovação recente, pois a humanidade caída sempre teve uma inclinação por esse caminho. No entanto, nos dias atuais, muitas pessoas adoram no altar do prazer, à medida que entramos em uma era dominada por buscadores de satisfação pessoal em vez de buscadores de Deus. Esta era abraça o mantra de coma, beba e seja feliz, em contraste com uma busca espiritual mais profunda. Vivemos em um período em que o prazer pessoal é priorizado sobre os princípios morais e espirituais. Essa busca pelo prazer é, na verdade, a adoração da carne, e é imperativo que permaneçamos vigilantes, uma vez que nossa natureza humana é naturalmente atraída pelo prazer. Devemos reconhecer que o pecado muitas vezes oferece um tipo de prazer fugaz que atrai o homem carnal. Não podemos nos iludir acreditando que o pecado não está associado a algum tipo de prazer, seja na fornicação, adultério, imoralidade sexual, busca por vingança, uso de drogas, álcool ou outras formas de transgressão. Esses prazeres do pecado podem ser inicialmente atraentes, mas não são duradouros. Um versículo relevante é encontrado em 1 Timóteo 5, 6, que nos alerta: "Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta." Isso significa que alguém que vive apenas em busca de prazer está espiritualmente morto, apesar de estar fisicamente vivo. A busca desenfreada por prazer egoísta é uma armadilha que leva à escuridão espiritual e à separação de Deus. Em 2024, essa tendência de adoração no altar do prazer pode se tornar ainda mais pronunciada, e é crucial para os crentes reconhecerem e resistirem a essa influência egoísta que contrasta com os princípios da fé. Isso leva você a priorizar seus desejos pecaminosos acima do bem-estar e do futuro de seus entes queridos. É quando você coloca a satisfação pessoal antes de sua família, quando, na verdade, deveria amar sua família e colocá-la acima do prazer. Pense nos melhores interesses de seus filhos e coloque-os à frente de qualquer busca de prazer. Considere como seu pecado pode causar destruição em sua família e levar à divisão. Priorize seu papel como marido ou esposa e esteja apaixonado por seu cônjuge. Seus deveres familiares são mais importantes do que a busca de prazer egoísta. O prazer do pecado é enganador, pois pode iludi-lo com a ideia de que você pode levar uma vida dupla, mas, na realidade, não pode.
Qualquer prazer secreto que você busque, escondendo-o de seu cônjuge ou família, acabará por destruí-lo. O pecado é destrutivo e cedo ou tarde será revelado. Números 32, 23 nos lembra de que o pecado será descoberto, não importa o quanto você o esconda. Concluindo, à medida que avançamos em direção a 2024, a necessidade de vigilância nunca foi tão premente. As tendências de unidade global, apostasia, avanços tecnológicos e decadência moral não são apenas observações casuais. São sinais de advertência que nos convocam a refletir, discernir e agir com base em nossas convicções. Enquanto o mundo pode seguir em direção a uma nova ordem, os crentes devem encontrar força em sua fé e nas Escrituras. Devemos permanecer firmes nutrindo nosso relacionamento com Deus e fortalecendo os alicerces de nossas crenças. Gostaria de convidar todos vocês a refletir sobre essas questões e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Como vocês veem essas tendências em nosso mundo atual? Como estão fortalecendo sua fé e relacionamento com Deus? Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de mais conteúdos relevantes como este. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessa reflexão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e discernimento.